Sim, minha galera, pois vamos começando lá, né? Nossa aula de hoje é uma aula bem tranquila, né? É mais para a gente fazer algumas respostas, alguns exercícios, tá certo? Eu acho que até o momento eu estava acompanhando, tá tudo bem, né? Tudo tranquilo, né? Vocês estão evoluindo bem na disciplina, né? Eu espero que vocês estejam fazendo algumas revisões boas, né? Dos assuntos, né? Que vocês tenham gostado. Tá bom? Até o momento, como é que estão as videoaulas? Me respondam aí, tá beleza? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Pronto, Tá suave. pois pronto. Pois então vamos lá. Nós vimos mais 3 videoaulas, agora, a partir desse momento, eu acho que a gente vai ter mais reuniões no Meet, né? Porque eu estava na diretoria de ensino e aí terminou que ela consumiu muito o tempo, então só deu para fazer mais basicamente as videoaulas, mas eu voltei ontem para o departamento de ensino técnico, então as demandas diminuíram, aí vai dar para a gente acompanhar melhor vocês, tá bom? Eu até agradeço pela paciência de vocês e pela ajuda, né, e a companhia, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês, está tudo beleza aí na tela? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Direitinho? Então, né? Consigo ver. Pronto, pois deixa eu explicar para vocês. Essa questão aqui, essa lista aqui de produtos notáveis, ela é uma lista bem interessante, porque geralmente concursos, eles cobram muito essas questões, né, de propriedades de produtos notáveis. Então, e é algo que até pouco tempo a gente não via no curso superior. Vocês não tinham essa disciplina, elementos 1 e elementos 2 para introduzir. Então, terminava que vocês não conseguiam, né? Oi? Estão vindo? Deu um eco. Sim, tá tranquilo. Agora tá ouvindo. Estou ouvindo bem, né? Pronto, vamos aqui. Então, assim, é uma disciplina, é um conceito que até bem pouco tempo, deixa eu desligar bem que a câmera para ver se não fica tão pesado o vídeo. Né? Até bem pouco tempo, a gente não via nos cursos, que são algumas estratégias interessantes, né? E que agora a gente vai estar apresentando para vocês. Tá bom? Então, a segunda questão, ela é uma questão parecida com a que a gente tratou lá na videoaula, né? Ela diz o seguinte, ó, sabendo que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 10 e que x vezes y é igual a 3, calcule o valor de k, que é quem? X mais y, né? Então, calcule o valor de k, que é x mais y, tá certo? Nesse caso aqui, vou só diminuir aqui um pouquinho, tô achando grosso aqui a ponta. Professor, você vai começar pela segunda, não vai ser pela primeira, não? Eu tinha preparado essa. A primeira era de quê? Desenvolva os seguintes produtos notáveis. Sim, não, mas é porque por que eu não vou responder a primeira? Porque era só a aplicação das propriedades, né? Beleza. Pode ser que vocês estão com alguma dúvida na primeira? Não. Se tiverem, eu resolvo aqui na lateral, mas é porque essa aqui eu acho legal, para a gente ir para as questões mesmo mais aplicadas, né? Pode ser assim? Se vocês tiverem dúvida na primeira? Não, tá de boa. Eu não tive, não. Pronto. Então, assim, nesse caso aqui, essa questão, nós vamos usar a estratégia, né, que a gente usou, inclusive, de maneira análoga lá na nossa videoaula, né? Então, sabendo que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 10 e que x vezes y é igual a 3, então calcule k, que é x mais y. Então, o valor de k para a gente é x mais y. Vamos ver aqui se eu... ver se fica melhor aqui. Tá melhor. Pronto, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Então, ele quer saber exatamente qual é o valor de k,
que é x mais y. E aí a gente vai usar exatamente o quadrado da soma, que é o primeiro produto notável. Então, x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Bem, nesse caso, x mais y ao quadrado é o k que eu quero encontrar. Então, aqui vai ficar k ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, vou usar aqui a comutatividade, que é uma propriedade, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 2 vezes xy. A questão nos disse que x ao quadrado mais y ao quadrado é quanto? 10, e que x vezes y é igual a 3. Então, k ao quadrado vai ser igual a 10 mais 2 vezes 3, ou seja, 2 vezes 3 dá 6. Então, aqui eu vou ter, que k ao quadrado vai ser igual a 10 mais 6. Trazendo para cá, eu vou ter que k ao quadrado é igual a 16, né? E que, nesse caso, k vai ser igual a mais ou menos raiz de 16, ou seja, k vai ser igual a mais ou menos 4. Então, essa é a resposta da segunda questão. Alguma dúvida, gente, nessa resposta? Não. Não, tudo de boa. Pronto. Ok. Então, tranquilo. A terceira questão é uma questão interessante, né? Dados n igual a 100.000 ao quadrado menos 99.999 ao quadrado. Uma das estratégias que a gente tem é resolver mesmo, né? E a outra é exatamente utilizar, né, o produto da soma pela diferença. Então, o que é que diz a soma pela diferença? Opa, perdão. Né? O que é que diz o produto notável da soma pela diferença? Que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x mais y vezes x menos y. Ou o contrário, né? Nesse caso aqui, eu vou chamar o x de 100.000 e o y de 99.999. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu substituir aqui, eu vou ficar com 100.000 ao quadrado menos 99.999 ao quadrado, que é exatamente a expressão que eu quero calcular. E aí, usando o produto da soma pela diferença, vai ficar 100.000 mais 99.999 vezes 100.000 menos 99.999. Aí, o que é que acontece? 100.000 menos 99.999 é 1. E aqui, 100.000 mais 99.999 é 199.999. Ou seja, essa expressão vai ser 199.999 vezes 1. Então, a resposta, 199.999. Está aqui. Certo? Então, vocês conseguiram responder a terceira questão? Não, eu não. Eu consegui. Pronto, entenderam qual é a ideia? Quem conseguiu fazer, fez usando a propriedade? Eu consegui. Você fez, Verdade. eu fiz da mesma forma que você fez. Pronto. Então, tá ótimo. Então, uma questão desse tipo, que usa o quadrado, o produto da soma pela diferença, ela pode cair tranquilamente em uma prova, em um concurso que vocês conseguem resolver, né? E aí, a quarta questão, que foi o desafio, é uma questão da OBMEP, né? Eu não lembro o ano, mas é uma questão muito interessante, porque ela diz o seguinte: sabendo que x mais 1 sobre x é igual a 5, então ele pede para calcular quanto é x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Então, quanto é isso aqui? Não vou nem colocar uma interrogação, vou chamar aqui de 1k. Né? Ou seja, quanto vale essa expressão? E aí, para respondê-la, nós vamos usar exatamente a propriedade do quadrado da soma também. Vai ser bem análoga à segunda questão.
E aí, o que é que acontece? Ora, x mais y ao quadrado, né, vai ser o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nesse caso aqui, né, nesse caso, eu vou ter que y é igual a 1 sobre x, né, que é o segundo termo. Então, eu vou ter essa expressão, x mais 1 sobre x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, x vezes 1 sobre x, mais o segundo ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado. Bem, aqui eu já posso ir usando os dados que foram fornecidos na questão. Quanto é x mais 1 sobre x? 5, né? Então, aqui, eu vou ter que 5 ao quadrado é igual... O que a questão quer que eu calcule é x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, que é o primeiro e o terceiro termo aqui dessa expressão do lado direito da equação. No centro, eu tenho 2 vezes x vezes 1 sobre x. Aí, o que é que acontece aqui? Eu simplifico. Então, só me sobra 2. E a questão quer saber exatamente quanto vale x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, que eu chamei de k. Dessa maneira, eu vou ter que 5 ao quadrado é quanto? 25 é igual a k mais 2. Ou seja, k mais 2 é igual a 25, k mais 2 é igual a 25, então k vai ser igual a 23. Logo, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 23. Está aqui a resposta da última questão. Quem conseguiu fazer ela? Vocês tinham visto? Eu pensei que eu tivesse conseguido. Fiquei muito feliz porque o resultado deu 25, né? Fui pesquisar na internet para ver a resposta e vi que eu tinha errado. E depois eu entendi. Não, vou estar tranquilo. Mas também uma outra expressão. Tá certo? Agora deu certo, né? Então, resolvida aqui a quarta questão, produtos notáveis. Gente, se a gente tivesse no presencial, daria para a gente resolver mais questões interessantes, né? São questões que eu gosto muito, porque no IFP eu trabalho muito, gosto muito de trabalhar com questões de Olimpíada, de aritmética, então é um tema que eu poderia trazer mais questões, mas por conta do modelo, do modo que a gente está usando agora, não tem como trabalhar. Mas sempre que vocês tiverem dúvidas, eu não sei quem é dos meninos, que eu acho que tem um canal no YouTube, né, que resolve questões, eu vejo lá nos grupos. Então, assim, sempre que vocês tiverem uma questão interessante, resolvam. Se não conseguirem, digam que a gente tenta resolver. Tá bom? Tá bom. Eu acho que não é daqui da turma, não, professor. Não é de vocês, não? Resolve questões, eu acho que não. É lá do projeto. Sim, sim. Pois é, eu imaginei que fosse da turma de vocês. Mas, assim, se vocês acharem questões interessantes, vocês me digam que eu resolvo, viu? Se vocês tentarem resolver e não der certo, tá bom? Tá bom. Pronto. Aí, da questão de notação científica, a primeira e a segunda questões eram só mesmo para utilizar as propriedades, tá? Então, eu trago aqui a terceira questão, que foi do Enem de 2019, uma questão bem interessante, né? Que diz o seguinte, que a gripe, né, é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza, né? Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se... Perdão, o que foi aqui que aconteceu? Deu algum probleminha. Rapidinho, viu, gente? Na minha tela. Pronto. Disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem como diâmetro interno 0,00011 milímetros, né? Então, isso aqui está disposto, né, disponível nesse site, e aí ele pede só que em notação científica informe o diâmetro interno do vírus. Então, foi dito que o vírus, né, é uma partícula esférica, né, certo? De diâmetro 0,0011 milímetros, né? E aí, em notação científica, eu preciso levar a casa, né,
até o primeiro algarismo significativo, ou seja, até o primeiro algarismo sendo que ele seja de 1 até 9. Nesse caso, eu vou ter que trazer a vírgula até aqui, né? Então, o diâmetro vai ficar sendo 1,1 vezes 10. E aí, lá na nossa aula, eu expliquei que quando a gente faz o caminho para a direita, o expoente é negativo, para a esquerda o expoente é positivo. Então, aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4 casas. Então, 10A menos 4, logo a resposta do diâmetro, né? Coincidentemente, letra D. Tá? Então, eu trouxe essa... Oi. Sempre, tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, a vírgula tem que ficar depois do primeiro número significativo? Dentro do primeiro algarismo significativo. Por exemplo, se eu escrevesse isso aqui como sendo 11 vezes 10 a menos 5, estaria correto? Bem, estaria correto, que é o mesmo número. Agora, não seria notação científica, porque foi uma conversão, né, feita exatamente para a gente considerar o primeiro algarismo significativo. Então, em notação científica, a única resposta para esse valor é esse. Aqui, 1,1. Né? Professor, e outra coisa. Se, por exemplo, estiver vindo da direita para a esquerda, o primeiro número, ou o primeiro algarismo significativo tem que ser da esquerda para a direita, né? Tipo assim, ó, por exemplo, se tivesse 11.000 no caso, pronto. Aí não pode... não pode ser 11.000. Não, porque essa é a mesma coisa. Vai ser só 2 algarismos significativos. Com 3, faz com 3. 113 mil. Isso. Né? Então, o que é que acontece? Qual é o primeiro algarismo significativo? Não é 1? Tipo, então, a vírgula tem que vir para cá. Então, eu botei 1,13 vezes 10 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a 5. Isso aqui é notação científica. Professor, se eu escrevesse 113... Perdão, aqui, deixa eu apagar aqui. Se eu escrevesse 113 vezes 10 ao cubo, estaria certo? Bem, o número seria o mesmo. Agora, não seria notação científica. Porque a gente considera primeiro algarismo significativo o algarismo de 1 até 9. Então, tanto faz da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. O algarismo significativo sempre vai ser contado a partir da esquerda, né? Tipo, o primeiro. Isso, exatamente. Aí a diferença é que se eu for da esquerda para a direita, o expoente é negativo, e se eu sair a mudança de base da direita para a esquerda, o expoente é positivo. Professor, tem certeza que não é letra E? Porque, cara, tipo assim, eu não fiz o cálculo, eu só olhei de cara e vi, cara, letra E. Porque eu sempre conto da vírgula para trás. Eu pensei que vocês iam deixar passar barato. E aí, eu acertei ou não? Acho que não. Peraí. Porque... Eu não vi minha resposta. É porque a vírgula para trás. Sim. Então, aqui, o que é que acontece? O que foi que eu errei aqui? O senhor não contou 1. O senhor contou os 4 zeros, se eu não estiver enganado. O senhor não contou com 1. Por isso que está elevado a 4. Mas era para estar elevado a menos 5. Porque depois da vírgula a gente tem que contar. Ou eu estou enganado? Oxe, não, eu marquei... Não, o quê? Entendi, não. Aqui, 1, 2, 3, 4. Não é não? Então, é 1,1. Para ficar 1,1, eu pulo quantas vezes a casa? 1, 2, 3, 4. Nossa, que burro. Nossa. Entendeu? Entendi. No caso, tu estava contando com a vírgula, não era, Gregório? Eu estava contando com o primeiro zero. Ele estava contando assim, 1, 2, 3, 4, 5. Não é? O meu tá travado aqui, eu não tô vendo o que, é que o senhor tá fazendo, não. Eu pensava que era só o meu, por isso que eu fiquei quieta. Pois é, Vocês não estão enxergando, não? Estão conseguindo ver? Tipo, eu tô enxergando, só que tá travada, a setinha tá parada. Não tá mexendo. Agora mexeu. Mexeu? Pronto, ó. O que acontece? Quem foi que falou? Foi o... Gregório. Gregório, ele fez assim, ele contou 1, 2, 3, 4, 5. Só que, na realidade, eu tenho que contar quantos pulos a vírgula dá. 1,
2, 3, 4. Entenderam? Entendeu, Gregório? Agora eu entendi, porque eu estava meio confuso. Eu tinha esquecido essa parte. Uhum. Nesse caso aqui, ó, é como se a vírgula tivesse aqui, ó. Opa, perdão. Ó, é como se a vírgula tivesse aqui, ó. Aí ela pula quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Beleza, né? Sim, Certinho, entendi. Pronto. Então, vamos lá. Aí, por fim, tem aqui a última lista, né, que é de razões e proporções. A primeira questão é mais para a gente usar a definição. Né? A primeira questão que eu trouxe a letra... Oi? Posso falar, né? A segunda questão, eu trouxe aqui a letra A para a gente resolver. E aí nós vamos fazer a terceira, né, e a quarta, especialmente a terceira aqui, que eu peço desculpa para vocês, né, que era 3-1, não era 6, mas aí foi só um pequeno detalhe, que não mudou. Eu não desculpa não, professor. Viu? Então vamos aqui. Aí tem vontade. Então, olha só, nesse caso aqui, gente, de razões e proporções, o que é que acontece, né? Por exemplo, calcule o valor de x mantidas as proporções. Então, aqui eu tenho 3 sobre x mais 2 igual a 6 sobre 3x mais 1, certo? O que é que eu quero aqui mostrar para vocês? Na nossa aula, como o vídeo é curto, não deu tempo eu mostrar para vocês uma propriedade que eu acho interessante, né? Que eu quero demonstrar aqui. Propriedade. Estrela. Que eu quero demonstrar aqui para vocês, só para vocês entenderem de onde é que vem isso. Ó. Se eu tenho aqui, ó, A sobre B igual a C sobre D, certo? Bem, o que é que acontece? Se eu tenho uma igualdade, né? Pelo teorema da balança, tudo que eu fizer de um lado da equação, eu também tenho que fazer do outro, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma equação x mais 1 igual a 0, se eu adicionar 3 de um lado da equação, eu tenho que adicionar 3 do outro, porque é o princípio da balança. Então, tudo que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Se eu multiplicar por 10 de um lado, eu tenho que multiplicar por 10 do outro, né? Então, é um princípio que eu gostaria de falar com vocês, a gente vai falar em um outro momento, talvez em um mini curso, que não vai dar tempo na disciplina, né, mas a gente vai ver em outro momento. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, x mais a igual a 0, né? Vou só apagar aqui. Igual a 0. Né? O que é que acontece? Quem é o oposto de a? Menos a, não é assim? Então, se eu tenho aqui essa igualdade, para que eu exclua esse valor, entre aspas, de A, eu preciso somar com menos A. Certo? Deixa eu só apagar aqui, que está bem... Aqui está... Pronto. Então, assim... Então, se eu subtrair... Só voltando aqui... Se eu tenho x mais a menos a, né? Quando eu somar a menos a dá 0. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro, né? Então, x mais a menos a é igual a 0 menos a. Porque o menos a que vem do lado esquerdo da equação tem que ser o menos a do lado direito. O que é que acontece com a menos a? Dá 0. Então, x vai ser igual a 0... Opa, deixa eu só colocar aqui de amarelo. X... Opa. Pronto. X vai ser igual a 0 menos A. O que é que a gente ensina para os nossos alunos? Que se um número está positivo, passa do outro lado negativo, não é assim? Se está negativo, passa positivo. Mas por quê? Na realidade, eu acho um erro lá na educação básica a gente pular essa etapa. Porque muitos dos nossos alunos não entendem por que esse valor, se está positivo, passa negativo ou o contrário. Né? Na realidade, o que é que a gente faz? A gente faz uma operação de exclusão do oposto.
Então, se eu tenho aqui um valor A, para que ele suma, eu tenho que subtrair A. Só que eu faço isso de um lado da equação e do outro. Por isso que se x mais A igual a zero, x vai ser igual a zero menos A. Porque eu tenho que subtrair com o oposto. Aí eu pergunto para vocês, se eu tenho assim, ó, B vezes x é igual a C, né? Quem é o inverso de B? 1 sobre B, não é assim? Então, se eu multiplicar por 1 sobre B de um lado da equação, eu tenho que multiplicar por 1 sobre B do outro lado. E aí, o que é que acontece? B dividido por B dá 1, né? Então, aqui eu vou ter que x vai ser igual a C sobre B. Então, se B vezes x é igual a C, é porque x é igual a C sobre B. Então, se eu tenho um número que está multiplicando, ele passa dividindo. Se eu tenho um número que está dividindo, ele passa multiplicando. Se eu tenho um número que está somando, né, ele passa subtraindo. Se eu tenho um número que está subtraindo, ele passa somando, né? Só que essa é a regra. Tudo bem, a gente pode até usar lá no ensino fundamental, mas nós não podemos, como professores, deixar de explicar para o nosso aluno por que que isso acontece. Porque o que é que vai acontecer? Se nosso aluno vai para o ensino médio, às vezes vai para o ensino superior e não entende o motivo que muitas vezes, professor, mas por que está positivo e vai negativo? Na realidade, é uma propriedade matemática, né? E aí eu queria chamar a atenção para vocês para essa propriedade aqui, ó. A sobre B igual a C sobre D. Bem, quem são aqui os denominadores? Não é B e D, os denominadores? Eu tinha deletado no aula. Ah, pois pega. Pode entrar. Então, aqui, ó. B e D não são os denominadores, gente? Então, o que é que acontece? Se os denominadores são B e D, se eu multiplicar eles de um lado da equação, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar eles do outro lado da equação. B vezes D. Certo? Aí, o que é que vai acontecer? Ó? Desse lado aqui, eu simplifico B com D. Desse lado aqui, eu simplifico D com D. Então, eu vou ter que A vezes D é igual a C vezes B. Por isso que lá no ensino fundamental... Opa, perdão. Vou só apagar aqui. Que A vezes D é igual a B vezes C. Por isso que lá no ensino fundamental a gente ensina o cruz-credo para os nossos alunos. Então, se eu tenho aqui duas frações e elas são iguais, né? O que é que acontece? Isso aqui vai ser o produto dos meios pelos extremos. Então, por isso que se A sobre B é igual a C sobre D, então A vezes D é igual a B vezes C. Beleza, a gente pode mostrar isso para os nossos alunos, não tem problema, a gente pode usar a propriedade. Agora, desde que a gente diga por qual motivo veio, de onde é que vem essa propriedade. Então, por isso que vem a história do produto dos meios pelos extremos. Tá bom? É isso aqui eu não mostrei para vocês, nem isso aqui, porque não deu tempo lá no vídeo. Eu estou mostrando agora. Então, dessa forma, se eu tenho que 3 sobre x mais 2 é igual a 6 sobre 3x mais 1, então, pela propriedade do produto dos meios pelos extremos, né, eu vou ter o quê? Que 3 vezes 3x mais 1 vai ser igual a 6, que multiplica x mais 2. Ou seja, fazendo aqui a distributividade, eu vou ter que 9x mais 3 é igual a 6x mais 12, né? E aí, o que é que vai acontecer? Como o C está positivo, ele passa negativo. Mas por que propriedade? Por conta daquela questão do oposto, né? Então, aqui vai ficar 9x menos 6x igual a 12, e aí o 3 que está positivo passa negativo. Então, 9x menos 6x dá 3x. 12 menos 3 dá 9, ou seja, x vai ser igual a 9, dividido por 3, x vai ser igual a 3. Tranquilo? Acho que vocês acertaram, né, essas questões. Agora, vocês entenderam por que a gente usa essas propriedades, né? Entendi, professor. Beleza. Qualquer coisa a gente vai conversando. Viu? Outras dúvidas, se surgirem, a gente pode até fazer um tutorialzinho, um videozinho mais rápido, tá bom? Mas é uma coisa que eu não mostrei na aula, eu queria mostrar para vocês, que vale a pena, tá? Aí vem a terceira questão, também interessante, né? Muito boa.
último jogo do Vasco e Flamengo, o resultado foi 6-1, né, para o Vasco. E aí, o Vasco hoje conta com o melhor jogador do mundo, né, que não é nem o Cristiano Ronaldo, nem o Messi, né, é o Germancano. Uma revolução. E aí, ele Mestre. deu 8 chutes a gol e fez 6 gols, né? Eu esqueci de dizer aqui que os outros 2 foram errados, né? Mas qual é o índice de aproveitamento do Germancano, né? Então, o índice de aproveitamento, né? Que é exatamente a quantidade de acerto pelo total, né? Vai ser o quê? Vai ser 6 dividido pelo total, que foi 8, ou seja, 3/4, né? Então, ele teve aí um aproveitamento de 75%. Muito bom, né? Assim, ele já tem melhores, né? Mas por se tratar de um clássico, foi só esse mesmo, né? Vocês têm dúvida aqui nessa terceira questão? Acho que não, né? Tenho dúvida, sim. Qual foi a parte aí? Na pergunta. Qual foi o índice de aproveitamento? Eu Não, acho eu só que tô essa brincando, parte. Eu acho que essa parte do 6-1 foi que confundiu um pouco. Foi? É. Com certeza foi o nosso que colocou. Que achava Foi o que no- ficou assim, gente, onde é isso? Você torce pro Flamengo. Onde foi que aconteceu? É porque ele tá trabalhando com verdade, professor. Pai. Não, mas você imagina, se você que só leu e ficou tonto, imagina um jogador do Flamengo, né, depois da partida. Professor, Meu Deus do céu. Você que foi... de tanta gente fazer tabela verdade, nós estamos desacostumados a lidar com coisas falsas. Não, aí não teve falsidade, não. Mas aí cada um, né, é assim mesmo. Vamos pra frente, cadê? Professor Jair, de filosofia. As verdades, elas não são, né? A história lá do... E é humorista, além de professor, rapaz. Não passa fome, não. Jora, pra gente finalizar, que tem jogo do Fortaleza, já. O senhor tem 3 minutos. Bom, menino. Rapaz, eu tô sem moral mesmo. Eu acabo de deixar de assistir uma aula dessa para o jogo do Flamengo, eu vou te contar, viu? Olha. Então vamos lá, não, gente, para terminar nossa aula aqui, quarta questão é assim, ó, um torno de madeira, né, em 5 minutos produz 1000 rotações, e em 20 minutos. Essa parte aqui nós vamos falar um pouco mais lá na frente, vamos nos aprofundar sobre grandezas proporcionais, para falar de inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. Mas, por enquanto, foi só uma questão que eu coloquei para a gente já ir fazendo essa releitura e relembrando. Então, assim, o tempo, né, pelo tempo, eu tenho aqui 2 grandezas, o tempo e as rotações, né? Então, é o que a gente vai fazer. Em 5 minutos, ele faz 1000 rotações, né? E aí, em 20 minutos, ele vai fazer X rotações. Por enquanto, né, nós entendemos que são grandezas diretamente proporcionais, né? Porque quanto mais tempo passa, mais rotações se faz. Nós vamos ter um estudo mais aprofundado disso lá na frente, tá bom? Por enquanto, o que eu quero é só que a gente consiga montar, né, essa igualdade de frações e resolver, né, usando a propriedade. Então, eu vou ter que 5 sobre 1000 é igual a 20 sobre x, tá certo? A gente pode resolver direto, ou pode simplificar na horizontal, na vertical. Eu vou resolver aqui direto, mas do jeito que vocês fizerem, eu também aceito, tá bom? Então, aqui eu vou ter que 5x vai ser igual a 20 vezes 1000, né? Ou seja, 5x é igual a 20.000. Então, x vai ser igual a 20.000 dividido por 5. X vai ser igual a 4.000 rotações. Tá certo? Então, aqui está a resposta da quarta questão. E aí a gente finaliza nossa aula, né?